Voltamos com mais depoimentos dos réus do caso Flor de Lis. Para quem está chegando agora e para aqueles que não seguiram o caso desde o início, faremos um breve resumo. Estamos fazendo uma série documental do passo a passo sobre o caso Flor de Lis. A deputada federal e pastora, que é acusada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro e pela Polícia Civil de ser a cabeça, a chefe da organização criminosa familiar que deu cabo da vida de seu marido, o pastor Anderson do Carmo, em junho de 2019, na garagem da casa da família. Esta série está servindo de base a muitos veículos populares e grandes de mídia que farão séries e documentários também. Enfim, aqueles a quem o caso interessou. O crime, o assassinato do pastor, teria sido a escolha final da família, devido aos fracassos antecedentes de tolher a vida do pastor, tanto por envenenamentos quanto por tentativa de homicídio. No mesmo dia do crime, 2 filhos de Flor de Lis foram presos e lá permanecem até o momento, pois são acusados do homicídio consumado. Um deles confessou que foi quem atirou no pastor, Flávio, mas depois voltou atrás e disse que foi obrigado a mentir na delegacia, pois sofreu torturas. Flávio já está confirmado que irá a júri popular em novembro deste ano. O outro é Lucas dos Santos, que 2 dias antes do crime havia completado 18 anos. Lucas é conhecido por ser o laranja do grupo, por ter ele ligação com o tráfico de drogas e ter sido autuado como menor infrator. O irmão mais velho tentou de várias maneiras colocar o crime nas costas de Lucas, bem como sua mãe, Flor de Lis. Flávio, segundo testemunhas e o próprio Lucas, teria insistido para que Lucas indicasse alguém que vendesse arma para assustar sua ex-esposa e depois teria insistido novamente para que o rapaz fosse junto com ele e o intermediador da compra até a favela da Maré. O rapaz foi e, segundo os autos do processo, é por isso que ele está preso. Pode haver mais coisas às quais não tivemos acesso, mas até o momento, nos autos do processo, Lucas estaria preso por acompanhar o irmão na compra da arma do crime. Anteriormente, outras irmãs de ambos haviam insistido para que Lucas desse fim na vida do pai em troca de dinheiro, também porque eles estariam estremecidos devido ao fato do rapaz ter entrado para o crime de tráfico de drogas. Lucas havia se indignado e mostrado as mensagens com as propostas à sua ex-patroa, irmãos e até mesmo à sua mãe, Flor de Lis, que pediu, segundo ele, que apagasse as mensagens. Flávio, na noite do crime, teria ligado para Lucas na madrugada, perguntando se foi ele que havia matado o pastor, para ele confessar, o que seria, segundo os delegados ouvidos, mais uma tentativa de incriminar o rapaz por parte dos familiares. Lucas também irá a júri popular. Após o depoimento de Flor de Lis, vieram os depoimentos de Lucas e Flávio, ou melhor, somente o de Lucas. Flávio foi direcionado por seus advogados que trabalham para sua mãe Flor de Lis e se recusou a depor, o que é permitido, pois ninguém é obrigado a produzir provas contra si. E vamos aos fatos narrativos, que é o nosso modo de informar a cada um para que tirem suas próprias conclusões. Interrogatório do denunciado Flávio dos Santos Rodrigues. Boa tarde, senhor Flávio. Boa tarde. Senhor Flávio, o senhor já foi preso ou processado anteriormente? Não, senhora. Eu vou refazer a pergunta. O senhor já foi preso por algum crime, possui antecedentes criminais ou respondeu por alguma violência doméstica? Doutora, essa violência doméstica é por descumprimento, é uma ordem judicial. Eu vou refazer a pergunta. O senhor já foi preso por algum crime ou possui antecedentes criminais ou responde por violência doméstica? Na verdade, eu descumpri uma ordem judicial. O senhor tem algum apelido ou é conhecido por seus irmãos por algum outro nome? Não, senhora. Só Flávio mesmo. Em relação aos fatos narrados na sua denúncia, o senhor tem o direito constitucional de se manter em silêncio. O senhor vai responder as perguntas ou prefere se manter em silêncio? Eu vou me manter em silêncio, doutora. Então o senhor não vai responder as perguntas? Não, senhora. Então está encerrado o depoimento. Interrogatório do denunciado Lucas César dos Santos. Boa tarde, Lucas. Boa tarde. O Ministério Público, junto com o assistente de acusação, querem indagar o senhor se o senhor tem algum constrangimento de dar o seu depoimento na presença da deputada Flor de Lis quanto seu filho Flávio. Não, senhora. Não faz diferença para você então, né? Eles podem permanecer aqui. Para mim não faz diferença não. Adendo. Lembramos que Flor de Lis se recusou a responder perguntas da acusação, seja pelo Ministério Público e Ângelo Máximo, respondendo somente as das defesas.
Lembrando também que muitos dos depoentes que no plenário estiveram se recusaram a prestar depoimento na presença dos réus, eles tendo então que ser retirados do local. Depoimento do denunciado Lucas César dos Santos Souza. Senhor Lucas, o senhor já foi preso ou denunciado antes? Já fui, sim, senhora, quando era menor. Quando menor, o senhor respondeu por quais atos infracionais? Tráfico de drogas. Mais de uma vez? Não, senhora, só uma. Tem algum apelido ou é conhecido por algum outro nome? Tenho, Pirulito. Não entendi. Pirulito, é isso? Sim, senhora. Com relação aos fatos narrados na denúncia, o senhor tem o direito constitucional de se manter em silêncio. O senhor vai se manter em silêncio ou quer responder às perguntas? Sim, senhora, eu quero. Os fatos narrados são verdadeiros, lembrando que no caso do senhor, são 2 processos. O senhor já havia sido denunciado em primeiro processo, juntamente com Flávio, referente ao homicídio consumado. E aqui estão sendo imputados os outros crimes. O senhor tem ciência disso, não é? Mas com outros réus, que respondem também neste processo aqui, de homicídio consumado, da mesma forma que o senhor responde no primeiro processo. Então, serão feitas perguntas tanto desse processo quanto do processo principal, digamos assim. Inicialmente, com relação às tentativas de homicídio por envenenamento, o senhor teve ciência? Não, senhora. O senhor não teve ciência desses fatos? Não, senhora. Nunca soube de estar sendo colocado nenhum tipo de substância na comida do pastor? Não, senhora. O senhor morou na residência de quando a quando? De 2012 até 2018. E o senhor saiu de casa lá no final de 2018 por qual motivo? Eu não queria ficar lá não, porque era muito desigual o tratamento. Desigual? Como? O senhor pode explicar? Questão de comida, de roupas, tratamento emocional, era tudo muito desigual. Então tem um grupo que é privilegiado, é isso que o senhor está dizendo? Sim, senhora. O senhor estaria no grupo que não é privilegiado? Sim, senhora. Foi dito aqui que o senhor era muito bem tratado, que tinha um quarto só para o senhor, com ar-condicionado e que tinha tudo de bom e do melhor. É verdade? Não, senhora. Então isso não procede? Não procede. E qual era o tratamento dispensado ao senhor lá na residência? Eu era o menos favorecido, né? Eu tinha que fazer todos os trabalhos de casa, porque se não fizesse, não podia sair de casa. Eu tinha que acordar cedo para varrer o quintal, arrumar a casa diariamente. Então essas funções só eram dadas ao senhor e aos outros filhos, digamos, menos favorecidos. Sim, senhora. E esse grupo dos menos favorecidos tinha algum filho biológico? Não, senhora. Então todos os filhos biológicos eram do grupo privilegiado? Sim, senhora. Então o senhor saiu de casa em razão deste tratamento? Sim, senhora. O senhor se envolveu com o crime? Sim. Se envolveu com o tráfico? Sim. Em qual localidade? Em Pendotiba, na comunidade da Cocada. É qual facção lá? É o Comando Vermelho. Em razão desse seu depoimento com a criminalidade, foi solicitado ao senhor algum tipo de serviço, digamos assim, a indicação de alguma pessoa ou de algum criminoso que praticasse um delito específico? A senhora diz homicídio? O senhor tem que responder a pergunta. Teve sim. Da Marzi. A Marzi me procurou no começo de 2019, no final de janeiro. A Marzi procurou o senhor. E como que ela procurou o senhor? Foi pessoalmente? Foi por telefone? Foi por mensagem? Como é que ela procurou o senhor? Ah, ela me procurou através da Regiane, porque a Regiane era a única que tinha o meu número de telefone. Ela ligou para a Regiane e perguntou se ela tinha o meu número. Aí a Regiane me ligou falando que a Marzi queria falar comigo e se ela poderia passar o meu contato para ela. Aí eu respondi sim. Então ela ligou e passou o meu número. Aí logo em seguida, a Marzi passou mensagem para mim, dizendo que queria muito falar comigo e perguntou se poderia me ligar. Eu respondi que não podia atender, porque estava ocupado no momento, que só poderia me comunicar escrevendo. Aí ela foi e começou a falar, porque lá eles chamavam o Anderson de Niel, e ela falou que o Niel estava atrás de mim, porque eu tinha deixado um carro lá na rua, lá de casa, e que ele iria dar parte de mim, porque eu tinha deixado um carro lá. Tinha deixado o quê? Um carro que eu andava. Aí ela falou que o Niel estava atrás de mim e que ele queria ir na delegacia da parte de mim e queria saber onde é que eu estava.
O senhor ficou sabendo de uma audiência na Vara da Infância e Juventude? Sim, senhora. E o senhor não foi nessa audiência por quê? Eu estava no tráfico. O senhor foi chamado para ir a essa audiência? Fui. Por quem? Pela Tayane Dias. Uma irmã do senhor? Sim. E a Marzi voltou a entrar em contato com o senhor ou fazer algum pedido? Ela foi direta e reta. Ela perguntou se eu não mataria o Anderson, porque ele estava insuportável, porque ninguém da casa estava aguentando mais ele lá. Que ele estava dando muito trabalho, minha mãe não estava suportando mais e que era para eu pôr um fim nisso. Sua mãe, Flor de Lis? Sim. Eu falei para ela que essas coisas eu não fazia não. Essas coisas eu não fazia não. E o que seria pôr um fim nisso? Matá-lo. Matar ele. E ela chegou a oferecer algum tipo de dinheiro ao senhor? Ela me ofereceu 10 mil reais mais uns relógios que ele tinha. 10 mil reais mais uns relógios. Esses relógios seriam de quem? Do meu pai. E ela chegou a mandar mais alguma mensagem para o senhor? Aí ela me mandou 4 prints, e nesses 4 prints, na foto, de fundo, tinha a foto da minha mãe com um vestido azul ao lado de um leão. E no nome do contato estava escrito, minha rainha. Estava escrito assim no final, fala com ele, Marzi, convence ele. É só ele entrar, simular um assalto, matar e levar o carro embora. Some com o carro e leva as coisas. Eu respondi que isso não me interessava, que não ia fazer essas coisas não. Então ela mandou o print para o senhor também, não é? Sim, senhora. Sim. E esses prints seriam de quem? Da minha mãe. E ela teria mandado diretamente essas mensagens? Sim, ela mandou diretamente para a Marzi e a Marzi para mim. Aí, mais tarde, a Regiane mandou uma mensagem perguntando o que a Marzi queria de mim. Aí eu fui e mandei um print para a Regiane e a Regiane falou, você não vai fazer isso não é, Lucas? Eu respondi que não ia fazer não. Aí acabou a conversa. Aí mais tarde, por volta da 1h30 da manhã, eu estava ali no Largo da Batalha, em um pagode que tinha todo sábado. E umas 3h30 da manhã, 4 horas, a Marzi me mandou uma mensagem perguntando se eu poderia ir lá na entrada da casa, porque ela queria falar comigo. Como eu já disse, já estava indo embora. Eu falei, tá bom, vou passar por ali rapidinho. Quando eu cheguei lá na porta da casa, ela já estava na porta me esperando. Aí ela veio perguntando para mim, e aí, cara, você não vai fazer o negócio para mim, não? E eu respondi para ela, não, Marzi, eu não vou fazer nada disso aí, não. Tô fora disso aí. Então ela respondeu, tá bom, e eu fui embora. Fui para casa dormir. Quando foi de tarde, o Daniel me ligou, o Danielzinho, eu falei com ele que estava em casa. Então ele me falou para eu ficar esperto, porque a Marzi estava falando aqui que viu você entrar aqui dentro da casa ontem e que falou que você ia matar a Simone e a Lohane. Aí eu falei para ele, ah é? Ela tá falando isso? Tá beleza então, tá tranquilo. E isso era no domingo. Então na segunda-feira eu liguei para minha mãe. Só um minuto, só um instantinho. Que eu entendi. A Marzi falou que o senhor tinha entrado na casa, é isso? É isso sim, senhora. Que me viu entrando dentro de casa e eu e mais 2 caras, e que a gente ia matar a Simone e a Lohane lá dentro de casa. Mas por que ela falou isso? Sei não, senhora. E o senhor entrou na casa com essas pessoas? Não entrei não, senhora. Eu encontrei com ela no portão e dali eu fui embora. E ela disse se iria falar isso para alguém? Ela falou sim. Ela espalhou para geral na casa. E ela falou isso depois que o senhor se negou a matar o pastor? Sim, foi depois. Isso foi de sábado para domingo que eu entrei lá. E no domingo à tarde o Daniel falou isso para mim. Eu falei, ah é? Então tá bom, Daniel. E na segunda-feira eu liguei para minha mãe. Falei com ela que eu queria falar com ela porque estava vendo umas fofocas com meu nome. Então minha mãe respondeu, tá bom, meu filho, vem aqui em casa na hora do almoço. E aí você aproveita e almoça comigo. Aí eu fui lá, cheguei lá, ela estava no quarto e foi lá para a varanda comigo. A gente chegou na varanda e começou a conversar. E eu falei para minha mãe, mãe, a Marzi tá falando aqui em casa que eu quero matar a Simone e a Lohane, botando meu nome nisso. Aí eu fui, peguei o telefone e mostrei para minha mãe. Aí ela começou a ler as mensagens, foi lendo as mensagens que a Marzi tinha mandado para mim. Então ela foi lendo, e quando acabou de ler as mensagens, ela pegou meu telefone e apagou tudo. Foi na galeria de fotos, apagou os prints, apagou tudo. Tinha mensagem do tráfico também, e ela apagou também, falando que eu não era para andar com esse tipo de mensagem no telefone, porque se alguém me pegasse eu iria ser preso. E a sua mãe confirmou se foi ela mesma que tinha enviado as mensagens para Marzi? Ela falou que aquelas mensagens eram coisas da Marzi.
E o senhor questionou o porquê das mensagens terem imagens do WhatsApp dela? Não, senhora, não perguntei não. Pode continuar então. Aí então, passou mais ou menos 1 mês e meio ou 2 meses, veio a Rayane. A Rayane estava lá em Brasília perguntando como eu estava, se estava bem, perguntando como é que eu estava, se eu estava bem, veio falando comigo. Ela passou direct pelo Instagram. Aí ela perguntou o meu número de telefone, eu passei para ela lá. Aí a gente ficou conversando e ela perguntou como eu estava, de dinheiro, se eu estava trabalhando. Eu falei com ela que não estava trabalhando não. Aí ela veio com a mesma história da Marzi, só que ela veio falando um pouco diferente, que não era para mim fazer não, que era para arrumar alguém para fazer, que ela iria me pagar 10 mil para mim e que era para ficar com 5 mil e dar os outros 5 para a pessoa que ia fazer o serviço, que quando eu pudesse, que era para ligar para ela para avisar que ela então ia depositar os 10 mil para mim e quebrar o telefone dela para jogar fora. Então eu respondi para ela, não, Rayane, eu não quero participar dessas coisas não, tô fora. Já teve aquela história da Marzi lá, e todo mundo achando que eu quero matar ele. Tô fora, não quero saber disso não. Então ela falou assim, você não vai fazer mesmo não, cara? Ele tem uma reunião amanhã, às 10h30 na igreja. É só você interceptar o carro dele. Então eu falei, não, Rayane, não vou fazer nada disso aí não. Não vou fazer isso. Então ela falou, tá bom então, já que você não quer fazer, quando eu for no Rio então, eu arrumo alguém para fazer esse serviço aí para mim. Aí eu falei, tá bom. E depois eu liguei para minha mãe de novo, que eu queria falar referente a Rayane. Aí quando eu fui falar referente a Rayane, ela pegou um telefone que ela tinha, um iPhone 6, aí abriu as mensagens dela com a Rayane e começou a me mostrar os textos das mensagens dela com a Rayane. Aí me mostrou um texto da Rayane que estava escrito assim, e aí, Chechel, tudo pronto para a cirurgia de amanhã? Aí ela falou para mim, a Rayane tá com isso aí na cabeça, ela tá querendo matar o Niel, ela tá muito revoltada com ele. Aí eu falei para minha mãe, mas eu só não quero que me metam nisso aí não, eu não quero que fiquem me metendo nisso aí não, porque já tem um monte de gente achando que eu quero matar ele por conta daquela coisa da Marzi. Então, não quero que coloque meu nome nisso aí não. Aí ela falou, tá bom, eu peguei e fui embora e não tive mais contato. Então o senhor recebeu 2 propostas diferentes. Uma para matar o pastor e executar o crime diretamente e outra para o senhor indicar uma pessoa para fazer, para praticar o crime. É isso? É isso aí, senhora. E o senhor sabe se o pastor teve ciência desta mensagem, por compartilhamento de mensagem pelo iPad ou iPhone? Da Marzi ele teve sim, porque no dia que eu fui lá falar com a minha mãe referente à conversa da Rayane, ela falou que tinha aparecido e falou que o pastor estava pegando firme com a Marzi para saber quem é que tinha escrito, de quem eram aquelas mensagens e quem é que estava mandando. E por que a Marzi estava se escondendo, que eu estava proibido de entrar lá em casa e que não era para ninguém mais abrir o portão para mim. Por causa dessas mensagens, é isso? Sim, senhora, é isso. O Flávio pediu para o senhor comprar alguma arma ou pediu para o senhor intermediar a compra de alguma arma? O Flávio, na verdade, é que foi me procurar. Acredito que no finalzinho de maio ou comecinho de junho de 2019. Eu estava em casa, estava quase no horário de eu ir para o morro. Quando eu cheguei no morro, o moleque que estava lá, o Léo, me falou que tinha um cara, um playboy, que estava me procurando. Aí eu perguntei como ele era. É um cara branquinho que estava vestido de camisa social, tênis social, calça jeans e de óculos. Aí eu falei, eu acho que eu sei quem é. E aí fui lá na casa e cheguei lá e o Flávio estava na casa. Aí eu perguntei, Flávio, você foi me procurar? Ele falou, sim, fui lá te procurar porque eu estava querendo falar contigo. Eu estou sofrendo algumas ameaças aí. O irmão da Tatiana está falando que vai me matar, que vai fazer acontecer. Aí ele me perguntou se eu não sabia de alguém que tinha alguma arma para vender. Eu respondi para ele que contato assim não tinha não. Aí ele falou, você não sabe quem arranja uma por aí não? Eu respondi que isso era difícil de arranjar, que eu não sabia não. Então ele falou, tá bom. Daí eu saí e fui embora e depois de alguns dias ele me mandou uma mensagem perguntando se eu tinha conseguido alguma coisa para ele. Eu falei que não tinha esses contatos não. Aí ele ficou insistindo, até uma semana antes do ocorrido, do crime. Ele ficava me mandando mensagem desesperadamente. Aí eu fui lá e falei para ele, cara, vou ver para você. Aí eu mandei mensagem pro Daniel,
Soter, porque ele tinha comentado comigo alguns dias atrás que ele conseguia comprar arma. Aí eu mandei uma mensagem para o Daniel perguntando se ele tinha contato de alguém que vendesse arma. Então ele falou para mim que tinha. Então eu falei para ele que tinha um cara querendo comprar arma e mandei o contato do Flávio para ele. Era uma quinta-feira. Na sexta-feira de tarde, o Flávio me mandou mensagem perguntando onde eu estava. Onde que eu estava. Eu falei para ele que estava aqui no morro, no alto do morro. E ele me falou que queria encontrar comigo, se eu não podia descer. Aí eu falei para ele que estava a pé. Então ele falou, vai descendo que eu vou aí te buscar. Então o Flávio falou que queria que eu fosse no Rio com ele. Aí quando eu cheguei lá embaixo, ele estava lá esperando. Então eu entrei no carro e fui com ele. Quando a gente chegou lá fora, na estrada principal, na Caetano Monteiro, ele falou assim para mim, vamos aguardar aqui que o Daniel tá chegando. Ele vai lá com a gente para buscar a arma. Aí eu falei, conseguiu comprar? Ele falou, consegui. Aí depois de 10 minutinhos o Daniel chegou. Aí o Daniel entrou no carro e perguntou para ele, e aí, cara, está com o dinheiro aí? Aí o Flávio foi e mostrou o dinheiro pro Daniel. Aí mostrou o dinheiro que estava no bolso dele, na camisa social, e a outra parte do bolso, da calça. Então o Daniel falou, vamos contar o dinheiro aí. E o Flávio respondeu que não precisava, que o dinheiro estava certinho. E falou para irmos embora. Então a gente foi, parou ali perto do Shopping Futura, abasteceu o carro, aí fomos lá para Maré. Quando a gente chegou lá, nós paramos e a gente desceu do carro do Flávio e fomos para o carro do Daniel. Nós andamos mais um pouco, aí o Daniel parou o carro perto de um barzinho lá e desceu. E foi lá para falar com um cara que estava esperando lá. O cara pegou o telefone e falou com alguém. E pouco depois chegou outro cara, um cara de moto. Aí esse cara pegou a arma, que estava em uma bolsa plástica, e entregou na mão do Daniel. Aí o Flávio pegou também, deu o dinheiro na mão do Daniel. Aí o Daniel pegou a pistola e colocou em cima de uma bancada que tinha lá. E começou a contar o dinheiro. Aí ele contou o dinheiro e depois pegou uma munição e colocou dentro do carregador. E deu para o Flávio. Aí então nós fomos embora. Quando a gente chegou no carro do Flávio, o Flávio pegou e colocou a pistola dentro de uma bolsa vermelha. Tirou o rádio fora e encaixou a pistola atrás do rádio. E aí a gente veio embora e o Daniel veio na frente. Você sabe quanto que ele pagou na arma? 8.500. O senhor dividiu esse valor com ele ou chegou a pagar alguma parte dessa arma? Não, senhora. Qual foi a arma? O senhor sabe identificar qual foi a arma que o Flávio comprou? Foi uma pistola Bersa 9mm. E o Flávio chegou a dizer para o senhor, em algum momento, que teria adquirido essa arma para matar o pastor? Não, senhora. E depois dos fatos, o Flávio chegou a confessar para o senhor que foi ele quem executou os disparos na vítima? Ele falou para mim lá na delegacia que a Simone falou para ele que o pastor estava abusando da Rafaela. E a Rafaela é filha da Simone, não é isso? Sim, senhora. A Simone falou para ele, para o Flávio, que o Anderson estava abusando da Rafaela. E o Flávio, então, quis dar um fim nisso. Então o Flávio disse para o senhor que matou o pastor em razão das reclamações da Simone, por esse suposto abuso com a filha dela, é isso? Sim, é isso. No dia do fato, o senhor esteve na casa? Sim, senhora, tive. Em que momento o senhor esteve na casa? O senhor sabe dizer se o Flávio estava acordado? Que horário o senhor foi lá? Eu estive na casa por volta das 2:30 da manhã. Eu fui na casa para deixar uma mochila que estava com droga, porque eu ia sair para o baile. Aí quando eu cheguei na casa, o carro blindado que a minha mãe usava, o senhor não morava mais lá, não é? Por qual motivo o senhor foi na casa nesse dia? Não morava. Eu fui lá para deixar a mochila. E nessa mochila tinha o quê? Tinha droga na mochila. Não eram roupas, não é? Tinham drogas. Sim, tinham drogas. Aí eu cheguei lá em casa, vi que o carro blindado estava na rua, o portão estava aberto, portão pequeno. Aí eu entrei e vi que a garagem estava vazia. Não vi os cachorros, não vi nada. Aí eu subi as escadas e entrei pela cozinha. Aí quando eu cheguei no quarto da minha avó, onde o Flávio ficava, aí ele levantou e perguntou o que eu estava fazendo ali. Então eu falei para ele que tinha ido ali para deixar a mochila, porque eu estava indo no baile e de manhã eu pego. Então ele falou, tá bom, mas tinha que pegar bem cedinho. Então eu falei para ele que estava tranquilo, queria pegar a mochila no máximo 7 horas. Aí eu entrei e fui no banheiro e aproveitei para beber água. Foi quando eu olhei para o Flávio e ele estava na cama, sentado, mexendo no celular. Eu peguei e fui embora. O senhor estranhou não ter visto os cachorros, até porque o senhor falou que não viu os cachorros nem nada. Eu não estranhei não, porque eu pensei que os cachorros podiam estar dentro da casa ou na parte de trás da casa. Aí eu peguei e fui embora.
Depois de mais ou menos 1 hora, o Flávio mandou mensagem para mim. Então, quando o senhor foi na casa, o Flávio estava acordado, não estava dormindo. Sim, senhora, estava acordado quando eu cheguei. E quando eu saí, ele estava sentado na cama, mexendo no celular. Lá na delegacia, o senhor ficou preso junto com ele. Não, nós ficamos em celas diferentes. O senhor tinha visão de onde ele estava? Era a cela do meu lado. Qual foi o tratamento que os senhores receberam lá na DH? Os senhores foram maltratados ou alguém sofreu tortura para ter que confessar algum crime? Não. Foi um tratamento normal, bem digno. Então o Flávio também não recebeu tortura que o senhor tivesse visto? Não, senhora, não recebeu tortura, não. Vocês não eram obrigados a fazer xixi em garrafa, nada disso, não é? Não, senhora. Depois que vocês saíram da DH, vocês foram encaminhados para um presídio lá em Bangu, não é? O Bandeira Estampa. Lá no Bandeira Estampa, o senhor sabe se tem alguma vinculação com ação ou facção ou com milícia? Lá no Bandeira Estampa é um presídio de milicianos. Então, lá no presídio era um presídio de milicianos, mas o senhor integrava uma facção do Comando Vermelho, não é isso? Sim, eu era do Comando Vermelho. Adendo. Comando Vermelho e milícia são oposição. Onde tem Comando Vermelho e milícia, tem confronto. Ou seja, possivelmente o rapaz foi jogado lá, para o que os senhores mesmos podem entender. E lá nesse presídio, para onde o senhor foi encaminhado, o senhor ficou preso junto com o Flávio na mesma cela? Sim, fiquei. E lá nesse presídio, os senhores tinham contato com esse outro réu, o Marcos Siqueira? Sim, nós tínhamos. E o que o Marcos fazia lá no presídio? Ele era da faxina. E como a faxina do presídio, ele podia circular entre vocês? Sim, podia. E houve alguma entrega a ele que fosse destinada a você ou a vocês? Teve uma carta que chegou lá nas mãos do Marcos e ele entregou essa carta para o Flávio e o Flávio me entregou. Então o Marcos recebeu uma carta e ele entregou para o Flávio e o Flávio que repassou, foi isso? Sim, foi isso. E que carta era essa? Era uma carta escrita para mudar o roteiro do crime, que era para eu assumir tudo e também colocar no nome do Misael e do Luan. Então essa carta era para colocar o Misael e o Luan como mandantes e o senhor como executor dos disparos, é isso? Sim, é isso. E o que foi dito para o senhor em relação a isso? Que era para o senhor fazer isso por quê? Essa carta estava escrita com a letra da minha mãe, com a assinatura dela. O senhor conhece a letra da sua mãe? Sim, conheço. Então o senhor pode precisar que a carta foi escrita por ela? Sim, posso. Aí ela falou que eu precisava fazer aquilo para ela mostrar lá na reconstituição, porque se eu não fizesse isso, não iria poder mostrar lá na reconstituição que teve. Eu vou continuar na carta. O senhor, com relação à reconstituição, já que o senhor fez esse parênteses, o senhor iria participar da reconstituição? Não iria? Sim, iria. O senhor foi procurado por alguém pedindo para que o senhor não participasse? Eu fui procurado por 2 advogados do Flávio, Dr. Flávio e Dr. Maurício. Eles pediram para mim não participar porque poderia complicar a minha mãe. E foi levado algum documento para o senhor copiar? Foi, essa carta. Esses advogados chegaram a entrar nesse assunto com o senhor? Eles falaram que tinham ciência da carta e que eu estava sendo um homem e que eu não iria ficar muito tempo preso, não. No máximo, 5 anos eu iria sair da cadeia. Isso se o senhor assumisse o crime, é isso? Sim, senhora, é isso. E apesar deles não serem advogados do senhor, eles foram lá fazer esse contato com o senhor, não é? Sim, foram. Nessa época, o advogado do senhor já era o defensor público? Não, senhora. E qual era o conteúdo especificamente dessa carta, além do que o senhor já disse, de que o Misael e o Luan seriam os mandantes e o senhor seria o autor dos disparos? O conteúdo todo eu não lembro, não. Eu lembro de algumas partes. Uma parte que estava escrito na carta, que a minha mãe pediu para eu copiar, era para eu falar que só o Flávio sofria maus tratos lá na DH e que o Misael tinha acesso livre à DH na hora em que ele quisesse. Então, era para dizer que o Flávio havia sido torturado na delegacia, para confessar, certo? Sim, era para falar isso. Era para falar que o Misael tem acesso livre na hora que ele quisesse. E que tudo foi arquitetado pelo Misael. E que era para eu falar que o porquê era porque o Anderson era uma pedra no caminho do Misael. E queria tirar o Anderson do caminho dele, essas coisas. E essa carta original, que inclusive o senhor disse que estava assinada pela sua mãe. O que foi feito com essa carta?
Eu tinha guardado para poder levar na reconstituição. E quando foi procurar, eu não achei. Então fui perguntar ao Flávio se ele tinha visto a carta ou se ele tinha pegado ela. E ele falou para mim que tinha pegado a carta, tinha rasgado e jogou no vaso e deu descarga para poder destruir aquela carta. E o senhor chegou a copiar essa carta na íntegra, com o conteúdo todo? Sim, copiei. E sabe quem levou essa carta para o presídio? A mulher do Marcos. A Andréia? Sim. Então foi o Marcos que pegou essa carta que o senhor escreveu, passou para a Andréia tirar do presídio, é isso? Sim, é isso. O senhor chegou a saber se houve algum pagamento para a Andréia? Não, não soube não. Em relação à reprodução simulada, o senhor voltou atrás em participar por conta dessa abordagem dos advogados, certo? Sim, foi por conta disso. Teve uma audiência aqui no processo anterior, em que a mãe da senhora Flor de Lis teve aqui e que eu até permiti que ela tivesse contato breve com o senhor. O que ela disse para o senhor nessa oportunidade? Ela disse para eu ver bem o que eu fosse falar, porque era para eu honrar a minha mãe, porque ela me amava muito. Então não era para o senhor falar nada que pudesse prejudicar a sua mãe, é isso? Sim, basicamente isso. Em algum momento, a deputada chegou a assumir para o senhor que tinha intenção de matar o pastor Anderson? Não, senhora. A Marzi sim, não é? A Marzi sim. Ok. Com a palavra, o Ministério Público. Voltamos a qualquer momento com a continuação do depoimento de Lucas e o interrogatório do Ministério Público.